A ele conquistei os meus ideais. Eu agradeço o Papo em Dia. Eu agradeço. Agora aqui comigo, gente, um convidado especial. A gente vai estar conversando com o Dr. Ronei Sampaio. Ele é cardiologista. Ele é doutor em medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e professor e colaborador do Departamento de Cardiopneumologia. Ele vai contar um pouquinho pra gente quais são os cuidados, o que realmente está acontecendo. Eu quero aproveitar para dizer que nós estamos tomando todas as medidas de segurança, inclusive aqui durante o programa. Estamos a 2 metros de distância um do outro para evitar qualquer probabilidade de contágio. Doutor, começamos então. Eu queria saber do senhor como é que funciona essa coisa. É grupo de risco quem tem problema cardiopata? Olha, Camila, as pessoas com doença cardíaca, elas são pessoas que têm um risco maior para uma série de doenças. Por quê? Porque o sistema imunológico nos cardiopatas, sobretudo nos cardiopatas idosos, eles podem ter uma redução na defesa do seu sistema imunológico. Então, esse grupo de pacientes tem um risco maior para uma série de doenças. E na atual epidemia que nós estamos, nessa pandemia que é do novo coronavírus, não é diferente. Tem sido observado que muitos desses pacientes que falecem ou que chegam ao hospital ou à unidade de terapia intensiva têm doença cardiovascular. Doença cardiovascular já estabelecida ou mesmo uma doença cardiovascular, mas ainda com alguns fatores de risco para a doença cardiovascular, como, por exemplo, a hipertensão ou o diabetes. Então, parece que esse grupo de pessoas com doença cardíaca, ele realmente tem uma chance maior de ter uma evolução desfavorável. E aí a gente chama a atenção para esse grupo, que normalmente são pessoas com mais idade, para que aumente os seus cuidados e, no nosso caso agora, permaneça em casa. É extremamente importante a gente fazer o isolamento social, ou seja, permanecer em casa, porque diminui a circulação do vírus e com isso a gente diminui a chance dessa epidemia aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo e também em todo o Brasil, não ter um impacto tão grande como aconteceu em outros países, né? Doutor, eventualmente, claro, a maior parte das pessoas hoje que tem um problema cardiopata são pessoas mais velhas, mas eventualmente quem é mais jovem e tem algum problema tem esse risco também? Não é só o fator idade? Sim, quando você pega os pacientes jovens que tiveram uma má evolução, o que acontece? E você investiga isso em estudos, em protocolos clínicos, foi visto que esse grupo de pacientes mais jovens, que tinham também evolução desfavorável, boa parte deles também tinha doença cardiovascular, disfunção ventricular esquerda, insuficiência cardíaca, alterações relacionadas à doença coronariana. Então, é um grupo que, de fato, tem risco maior. Não somente o idoso, mas também o jovem. Então, a gente sabe que os pacientes mais jovens que tiveram evolução desfavorável, boa parte tinha algum problema relacionado à imunidade ou à doença cardiovascular. A imunidade a gente considera também outros grupos, como pacientes com câncer, é um grupo especial. Paciente transplantado é um grupo especial, porque são pacientes com asma grave, são pacientes que têm ou doença pulmonar respiratória grave. Esse grupo de pacientes tem um risco maior, por quê? Porque eles têm dificuldade em reagir ao vírus e suas defesas não são as mesmas. Então, esse grupo de pacientes, de fato, a gente fica ainda mais preocupado em relação a toda a população. Mas todos têm que se proteger. Você está numa epidemia, então o vírus não escolhe a quem ele vai atingir, a quem ele vai infectar. Todas as pessoas têm que se proteger. E o grande problema dessa epidemia é o portador assintomático. Às vezes ele tem a doença, não sabe que tem e passa para o seu familiar, passa para a sua mãe, para o seu pai, para o seu avô. E com isso, uma pessoa que às vezes é jovem, que não tem sintoma, não tem doença cardíaca ou não tem outra questão de imunidade, e acaba passando por uma pessoa que aí tem esses problemas e pode ter uma evolução desfavorável, uma evolução grave na sua doença. E o vírus, doutor, ele pode anular o fator dos medicamentos ou o que os medicamentos provocam, enfim. Tem essa coisa de que a gente não pode usar corticoide, de que não pode usar alguns medicamentos que dá um problema aí com o coronavírus. Como que é isso? Existem alguns relatos, né, científicos e algumas sugestões de que alguns medicamentos poderiam favorecer a disseminação do vírus ou mesmo favorecer a multiplicação do vírus dentro do organismo. Então, por exemplo, alguns medicamentos para hipertensão, como
os inibidores da enzima conversora da angiotensina e os bloqueadores do receptor da angiotensina. E o que acontece? Esse vírus, ele tem uma espícula que, para ele aderir à célula e penetrar na célula, ele precisa de uma proteína chamada enzima conversora da angiotensina 2, ou ECA2. E algumas pessoas, os pacientes, quando tomam antihipertensivos, aumentam a expressão dessa proteína. Então, sugeriu-se que esse grupo de pacientes que estariam tomando antihipertensivo poderiam ter um risco de desenvolver uma doença mais grave. Só que isso foi uma sugestão de alguns autores. A gente não vê isso, ou a gente não sabe se isso acontece na prática, não parece. Então, a gente não recomenda a interrupção de nenhum medicamento antihipertensivo até o paciente chegar ao hospital e ser avaliado de forma individual. Então, cada paciente é um paciente. Então, ele tem que ser avaliado pelo seu médico, ele tem que ser avaliado no hospital, se for o caso, se ele tiver uma doença já mais séria, com febre, com falta de ar, é hora de ir para o hospital. Então, esse paciente, ele deve ser avaliado de forma individual. A gente não recomenda, nesse momento, as sociedades não recomendam, particularmente a Sociedade Brasileira de Cardiologia, não recomenda a suspensão de antihipertensivo, porque você pode provocar justamente uma descompensação da sua hipertensão e aí levar o paciente a um quadro sério também devido à sua hipertensão descontrolada. Bacana, doutor. Então, não interrompe a ação e todo mundo que está tomando hipertensivo, mantenha. Agora a gente então vai ver o que as pessoas em casa estão perguntando no nosso WhatsApp. Bom dia. Algumas pessoas estão dizendo que só em ter contato com vírus na pele ou na mão já fica infectado. Isso é verdade, doutor? Pode acontecer. O Ronivaldo de Paracatu. Muitas vezes você entra em contato com o vírus, ele persiste muito tempo vivo. A característica desse vírus, diferente de outras epidemias que nós passamos, é a grande resistência dele no ar ambiente ou em superfícies. Por exemplo, se uma pessoa pegou na maçaneta, aquela maçaneta está contaminada e de repente ele passou a mão no rosto, passou na região de mucosa, acaba passando o vírus. Por quê? Porque ele está vivo, o vírus está vivo na pele. Então ele vai passar, ele vai penetrar na região de mucosa, que é mais fácil penetrar, e aí ele acaba contaminando. O vírus ele é muito pequeno, então ele consegue passar pela mucosa de uma forma muito fácil. Então o que a gente recomenda para evitar esse tipo de contaminação? Você está em transporte público, evita colocar a mão no rosto, evita coçar o nariz, evita colocar a mão nos olhos, porque são regiões de mucosa onde vai passar a infecção. Prefira, nesses casos, se você tocou em alguma coisa, assim que possível, lave as mãos. Lavar a mão com água e sabão é a medida eficaz de combate à infecção. Por quê? Porque ela evita que realmente você seja contaminado. É importante dizer, doutor, que é a principal medida, viu, gente? Porque, assim, o álcool em gel, ele não evita totalmente o vírus, né? O lavar as mãos que vai fazer todo o efeito real de evitar que você fique contaminado, que você seja contaminado. Isso, o álcool em gel ele é importante naquela situação em que você não consegue lavar a mão com água e sabão. Ou você entrar numa medida de rapidamente ter que esterilizar a sua mão e aí você usa o álcool em gel. Mas o água e sabão, ela funciona de forma fantástica e realmente o sabão, como o vírus tem uma cápsula de lipídios, o sabão ele consegue destruir essa cápsula e destruir o vírus. Então é uma medida muito fácil, muito simples, mas tem que se criar esse hábito de lavar as mãos com frequência para reduzir o risco. Bacana, mais uma pergunta aqui no WhatsApp do Marcos Faria, da freguesia do Ó. Compras feitas em supermercado, tem que ser desinfetada também? E quem tem rinite, está no grupo de risco? Essa é uma ótima pergunta, né? Teoricamente, se você faz uma compra no supermercado e alguém passou a mão em algum material, por exemplo, numa fruta, e aquela fruta está contaminada, há um risco, sim, de você ser infectado. Então, o ideal seria fazer uma lavagem disso de uma forma adequada para evitar essa contaminação. Esse risco a gente considera baixo, mas não é impossível, pode acontecer. Em relação à embalagem, doutor, desculpa de interromper. As embalagens também era bom passar uma aguinha? Como que é? Porque a gente também não sabe de onde está vindo, né? Exato. Então, o que acontece? Tudo que você... Uma vez perguntaram para mim, olha, se eu comprar algum produto da China, na época que estava tendo epidemia, será que ele vai chegar aqui contaminado? O vírus sobrevive até 72 horas em alguns materiais, como aço, por exemplo. Só que é pouco provável, depois de uma viagem tão longa, que ele esteja vivo. Entretanto, se o material foi tocado por uma pessoa contaminada, pode acontecer de ele ser contaminante. É claro que a quantidade de vírus viáveis ali vai caindo ao longo das horas.
Então, o vírus, não ficam todos os vírus viáveis, eles vão caindo ao longo das horas e esse risco é menor, né? O risco maior é se você, por exemplo, entrou em contato com alguém que pegou algum material contaminado e logo em seguida você pegou nesse material e passou a mão no rosto, nos olhos. Esse é o risco maior. Bacana, doutor. Doutor Ronei responde logo depois do intervalo. Então, se rinite é ou não um grupo de risco, a gente volta em instantes, não saia daí com mais informações para você sobre coronavírus. Papo em Dia de volta ao vivo para todo o Brasil, com a cobertura completa sobre coronavírus para você que está em casa. E a gente então agora volta a falar com o Dr. Ronei Sampaio, que vai contar para a gente se a rinite, e eu vou aproveitar para emendar a pergunta, a sinusite também fazem parte do grupo de risco ou só a asma, só os asmáticos? Veja, Camila, a rinite, a sinusite são doenças respiratórias, né? Se você considerar como doença respiratória, poderia ter um risco maior, tá? Esse grupo de pacientes, mas isso ainda não está bem sedimentado em literatura. Porque a gente sabe que doenças mais graves, como a asma brônquica e também a doença pulmonar obstrutiva crônica, chamada DPOC, que é uma doença do idoso, né? Doença que acontece em pessoas idosas, a asma pode acontecer em qualquer idade, enfim. Mas essas duas doenças respiratórias, elas sim têm um risco maior para desenvolver a forma grave da doença. Imagine que o vírus, uma das regiões que ele mais gosta é o pulmão. Por quê? Porque tem aqueles receptores que eu falei, né? Existem muito no pulmão da ECA2. Então, pelo fato de ter muito receptor ECA2 no pulmão, é um dos problemas desses vírus respiratórios a gostarem muito dessa região, né? Porque ali ele consegue se multiplicar de uma forma melhor. E com isso, o que acontece? As pessoas que já têm uma doença respiratória pulmonar, né? Não somente de via aérea alta, mas de via aérea baixa, que a gente fala pulmão mesmo e brônquio, esse grupo é um grupo, sem dúvida, cujo risco de doença maior, de doença mais grave, é de fato visto. Temos mais perguntas aqui no WhatsApp para você. Sandra de Aracaju, Sergipe. Minha mãe é hipertensa e diabética. É aconselhável que ela saia para vacina contra a gripe? Observação, ela está no Rio de Janeiro e é portadora de marca-passo. É importante que ela tome essa vacina, doutor? Sim, é importante, Sandra, porque a vacina contra a gripe, ela evita doenças igualmente graves, né, como, por exemplo, a influenza A, a influenza B, o H1N1. Então, essas doenças são doenças graves, que também provocam morte e aumentam o risco em pacientes idosos, da mesma forma que o novo coronavírus, né? Então, a gente precisa evitar que haja uma epidemia de outras viroses respiratórias. Então, é extremamente importante que o paciente idoso vá ao posto de saúde e receba a sua vacina. O esquema de vacinação começou hoje, como todos sabem, e nós recomendamos realmente que os pacientes idosos, é um grupo de risco, faça a vacinação. Por quê? Porque ela vai diminuir o risco de pegar essas outras viroses. E mais, se nós temos uma virose, nesse momento, qualquer pessoa que tenha sintomas gripais, você vai confundir com a presença de Covid. A gente fica sem saber, né, Fica sem saber se é uma Covid-19, se é um novo coronavírus ou se é uma gripe por outro vírus. Então, mais um motivo de você vacinar. Se proteger de qualquer... Por falar em vacinação, hoje em todo o país está rolando uma vacinação que eles chamam de drive-thru. Não saia de casa, é muito sério. Essa semana parece que é uma semana crucial, né, doutor? É uma semana que deve ter aí o maior número de contágios. Sem dúvida. Então, é muito importante que as pessoas fiquem em casa. É isso mesmo, doutor? Sem dúvida. Nós estamos numa fase da epidemia que tudo leva a crer que essa semana próxima, podendo se estender um pouco mais ou não, de acordo com as medidas coercitivas, ou seja, de redução de circulação do vírus, tudo leva a crer que vai existir realmente um aumento substancial nos próximos 7 a 15 dias. Eu vou pedir para o João colocar aqui, nosso diretor, o mapa, porque a gente começou a falar sobre a questão dos casos de contágios nos Estados Unidos. Vamos dar uma olhadinha, porque cresceu muito. Ontem eram 31 mil casos. Hoje nós já estamos em 35.079, com 458 mortes. Doutor, eu queria que você explicasse melhor por que esse aumento tão significativo nos números de casos. Isso pode acontecer por dois motivos, Camila. Teve início nos Estados Unidos a investigação em massa de pessoas através do teste mais rápido para coronavírus, o novo coronavírus. E com isso, pode ser que esse aumento de casos seja simplesmente uma questão de maior diagnóstico.
está se diagnosticando mais, então você tem mais casos. Ou é a epidemia mesmo, mostrando o seu rosto, aí, mostrando como ela aumenta e aumenta de forma assustadora. Eu acredito que sejam as duas coisas. Deve ser porque aumentou o número de casos e deve ser porque você faz mais diagnóstico mesmo. Qual que é o grande problema dessa epidemia, como eu falei no início? Existe muita gente circulando na rua que tem o coronavírus, mas não sabe que tem, porque tem sintomas leves. Então, você começou com sintomas leves de gripe, tem que fazer você tem que se recolher em casa. Tem que fazer o que a gente chama de auto-quarentena. Comecei com uma coriza, estou com a febre baixa, estou com dores no corpo, eu estou me sentindo mais cansado do que o habitual. Isso pode ser um sintoma de uma virose qualquer, mas pode ser o sintoma desse novo coronavírus. Então, nós recomendamos que nessa situação a pessoa tenha consciência, vá para casa e faça a quarentena, porque ela pode realmente estar com infecção e vai passar para outras pessoas sem sombra de dúvida. E vale dizer que não existe uma cura ainda para o coronavírus. Então, se você se sente com algum sintoma, que não seja falta de ar, que precise de cuidados médicos, ficar em casa mesmo é o primeiro processo, né, Isso, essa questão do autoconfinamento, né, da pessoa se recolher, é uma questão comunitária, é uma questão de cidadania. Então, a pessoa tem que fazer isso porque ela está beneficiando não somente a ela, mas também a todas as pessoas que estão em sua comunidade, em sua volta. Então, a questão de cidadania, a pessoa se recolher em casa, né? Se houver não precisa estar com sintoma. Tive um contato próximo com a pessoa com coronavírus, né? Essa pessoa, idealmente, deveria se recolher também. Por quê? Porque ela tem chance de estar com a infecção e não ter sintomas. Bacana. Doutor, temos mais pergunta aqui. Regiane Rafael de Guarulhos. Ela gostaria de saber se a gente sair de carro é seguro, se manter os vidros fechados, claro. Tem essa coisa do contágio, que você não andar na rua, existe a probabilidade de pegar coronavírus, mesmo que eu não tenha contato com alguém? Regiane, a chance é muito baixa, né? Se você está de carro, né, se é uma nova infecção, se ninguém entrou no seu carro com infecção e tocou em algum objeto e você tocou pouco tempo depois, ou você andar sozinho na rua, sem contato com as pessoas, a chance é pequena. Claro que tudo pode acontecer se você, de novo, entrou em contato com a superfície contaminada e aí passou numa região em que haja facilitação da inoculação do vírus, como o rosto, como os olhos, né, como o nariz, tudo isso. Então, o que a gente recomenda no isolamento é que as pessoas naturalmente pegam no rosto. É muito difícil você ficar muitas horas sem pegar no rosto, sem coçar o nariz, e aí você acaba se contaminando. E é importante também que você se lembre de não deixar o carro com manobrista, com alguém, sempre passar aquele álcool em gel, ter os cuidados necessários. Isso. Mas agora, neste momento, o mundo perfeito é que não deixe com ninguém, né? Tente evitar o mínimo de contato possível com qualquer pessoa, até da sua família. Agora, doutor, tenho outra pergunta para o senhor. É o seguinte, pânico, medo, as pessoas estão tristes às vezes, porque já tem aí uns dias de quarentena. Como lidar com esse processo? Como não fazer com que o estado de saúde mental seja um problema agora também? É uma ótima pergunta, Camila. E se pensar que a depressão também provoca queda da imunidade, isso se torna mais importante ainda. É difícil, né? Porque o ser humano, ele não é isolado, né? Nós somos seres sociais, nós queremos se comunicar, a gente quer conversar. Ninguém gosta de ficar em casa sem fazer nada, vendo televisão ou enfim, olhando a internet o tempo inteiro. Você vê televisão, você olha a internet, você assiste um filme, você também quer ter um espaço, você quer ir no parque, você quer fazer atividade física, você quer conversar com o seu parente. Então, essa interação social é importante. Só que nessa fase, a gente tem que entender que é necessário isolamento. Então, a gente vai precisar ficar mais tempo pensando o que a gente pode fazer dentro de casa, já que eu estou isolado. Então, aí vem programas de televisão extremamente importantes. Ficar na internet é extremamente importante. Ler um bom livro. Atividades é o que não falta, né? Exatamente. Tentar fazer uma atividade isolada, uma atividade física isolada. É importante. Mas, enfim, a pessoa tem que tentar se mexer para não entrar em depressão, porque depressão é uma coisa muito ruim. E por falar em isolamento, a gente vai agora para Milão ao vivo, gente. Olha só, as ruas literalmente vazias, a gente vê praticamente só carro. Acredito que sejam pessoas que precisam mesmo trabalhar nesse momento, né? Temos pouca movimentação. Pessoa mesmo só tem uma aqui do meu lado, no caso direito, acho que para quem está em casa, lado esquerdo, do outro lado da rua, mas você vê que a movimentação é bem baixa, as
as pessoas estão cumprindo aí previamente as medidas de segurança em Milão, assim como no Brasil também. Olha, eu saí de manhã de casa, quase não tinha movimento nas ruas, as ruas estão bem vazias. Para São Paulo, né, doutor? É bem diferente Sim. a gente sair de casa e não pegar trânsito. É verdade. É muito fora do comum. Agora eu vou voltar a conversar com o doutor Ronei, porque, doutor, hoje todo mundo tem pet. Todo mundo tem seu gatinho, seu cachorrinho. Como que é? A gente pode ter esse contato com o animal? Pode abraçar? Já que a gente não pode abraçar e beijar ninguém, agarrar ninguém, a gente pode fazer isso com o cachorrinho, com o gato? Olha, o coronavírus, ele é um vírus que veio de uma mutação, né, de animais, né, provavelmente do morcego. Mas ele não atinge o pet. Então você pode abraçar o seu pet, você pode passear com ele, deve passear com ele. Né, é uma atividade que você pode sair rapidamente de casa, dar uma volta com o seu pet e voltar. Eu fiz isso ontem, inclusive. É que dá uma judiação, né? Deixar o bichinho em casa também. Porque deixar o bicho em casa, tadinho, é muito, né? E ele também não precisa ficar deprimido como nós humanos. É melhor ele ficar feliz, porque você tem um bom pet e ele vai, com certeza, animar as pessoas que estão em casa. Então, boa notícia, o pessoal até comemorou aqui no estúdio, é que você pode abraçar o seu pet, pelo menos o pet por enquanto. Agora, doutor, acesso à informação, ela pode ser prejudicial? A gente tenta aqui passar sempre a cobertura completa, mas rola muito fake news, muitos problemas de comunicação, as pessoas espalham muitas coisas. Como que funciona isso? Como que a gente evita também ter um problema de saúde mental, que nós estávamos falando, para não ter esse acesso à informação erroneamente e ter um problema de saúde aí mental mais complicado? Importante, Camila, é muito importante a gente tomar cuidado com a mensagem que nós recebemos e principalmente com que transmitimos, porque as pessoas hoje recebem uma série de mensagens, né, ao longo do dia e muitas vezes você nem checa a fonte e já vai repassando. E é muito comum numa mensagem falsa, numa fake news, que haja algumas coisas verdadeiras dentro da mensagem, para que fique mais convincente. Quando a mensagem é absolutamente falsa, a pessoa percebe logo. Mas, normalmente, o que se faz? Você coloca algumas coisas que são verdade e, no meio daquilo ali, você exagera algum ponto, você compromete alguma coisa que não é verdade, que está fora da realidade. Para que se faz isso? Para convencer as pessoas. Aí as pessoas recebem aquilo e acabam repassando para outro grupo de pessoas, que, por sua vez, repassam para outro grupo. De repente, uma mensagem é vista por milhões de pessoas numa questão de horas. E esse é o antigo boato, né? O que chamam hoje de fake news, né? Quem conta um conto, aumenta um ponto. E aí, no final das contas, você está espalhando uma notícia que não é verdade, mas que cria pânico. Então, uma pandemia, uma epidemia global, ela tem que ser tratada com todo o cuidado para você não criar pânico nas pessoas. Tem que se tratar com todo cuidado para ver o que é real e o que é irreal, o que é verdade e o que é inverdade. Do contrário, as pessoas acabam criando um pânico desnecessário. Eu queria saber do senhor, a gente tem que manter a positividade, a gente tem que manter a fé, isso vai fazer com que a gente trabalhe melhor a nossa questão de saúde também, né? Sim, Camila, eu acho que, como a gente diz, né, toda crise leva oportunidades, então a gente sabe que é uma situação muito séria, muito grave. Eu posso te falar que essa foi a maior epidemia em termos de gravidade que eu vi desde que me formei. E realmente é uma situação séria. Porém, está se tomando todas as atitudes para minimizar o problema. E com isso, a gente tem que transmitir uma notícia, tem que transmitir uma mensagem de positividade para as pessoas, porque a crise vai acabar, a epidemia vai acabar e as pessoas vão passar disso. Então a gente tem que entender que é uma crise, é uma epidemia, é uma situação séria, mas ela vai passar. Então a gente tem que aproveitar que, uma vez passando, nós realmente voltaremos à normalidade e as coisas vão gradativamente voltar à normalidade. Tem uma série de impactos na economia, a gente sabe disso, tem uma série de impactos na forma como as pessoas se comunicam, mas a gente tem que entender que voltaremos mais fortes, porque vamos entender o que aconteceu e o que a gente pode fazer para evitar epidemias à frente, entendeu? Eu acho que voltaremos até com uma outra visão de vida, né? Eu acho que ninguém sai
igual dessa pandemia. A gente vai começar a valorizar mais o hoje, valorizar mais os pequenos contatos, a gente dizer, né, o que a gente sente. Eu acho que a gente muda de uma forma geral. Agora a gente vai dar uma olhadinha, já que a gente está falando em número de casos que vão diminuindo mesmo. Na Itália a gente teve ontem, graças a Deus, uma diminuição no número de casos. A gente vai olhar agora, então, como que está por lá. Será que a gente consegue ver? Vamos ver. Aí, 59 mil casos. Vale dizer que aí a Itália já está com quase 3 meses, né? Completa aí 48 dias, quase 2 meses de coronavírus anunciado, com 5.476 mortes. Um número de morte alto. Também vale lembrar que na Itália a maior parte da população é de idosa. Por isso que a gente pede para que você, principalmente se tiver mais que 60 anos, fique dentro da sua casa, né, doutor? Sem dúvida. Porque senão a gente vai ter aí um número de Eu acho que na Itália aconteceu dois problemas. Eles demoraram muito para agir, né? Eles não entenderam a gravidade da situação. Esse é um ponto. E outro ponto é, como você falou, é a questão da faixa etária média da população. São pessoas com mais idade. E como essas pessoas têm a imunidade deprimida, têm a imunidade não tão adequada como as pessoas mais jovens, aí, consequentemente, houve um impacto maior. E acabaram que eles estão com mortalidade próxima a 10%, que é muito mais do que aconteceu na China, foi em torno de 3,5%. O que está acontecendo na cidade de São Paulo, em torno disso também, 3,5%. E no Brasil está em torno de 1,5%, um pouco menos. A gente espera que a gente consiga manter uma taxa de mortalidade baixa, menor do que 3%, é o que a gente gostaria, é o que a gente quer, para que não haja um impacto tão grande dessa epidemia aqui no Brasil. As medidas preventivas do Brasil foram muito rápidas, né? Então, Sim, se a gente cumprir realmente todas elas, ficar dentro de casa, evitar o contágio, evitar o contato, isso tudo vai fazer com que a gente não cresça como a Itália, se Deus quiser. Agora, aproveitando que a gente está falando da Itália, a gente vai ver como está Roma neste momento, o pessoal também cumprindo à risca todas as regras. Você vê que tem uma pessoa na rua, vazio, Roma, dificílimo ver essa cena. Roma geralmente também é uma loucura, né, doutor? É verdade. Aquele monte de gente, desde sempre a gente vê aí, é uma cidade turística, é uma cidade que sempre teve muitas pessoas circulando e hoje a Roma está assim, está vazia, está com poucas pessoas, os comércios estão todos fechados, a situação lá ainda está muito difícil, os médicos infelizmente estão numa situação complicada por lá, né? Porque não tem respirador, não tem leito para todo mundo. Exato. Então você fica naquela escolha de Sofia, né? Poxa, eu vou escolher quem vai ficar vivo, quem não vai ficar vivo. É uma situação muito complicada, né? Como é, doutor, para um médico chegar nessa situação, né? É terrível. Porque... A pior coisa que existe para o médico é ter que tomar essa decisão. Porque você quer salvar todos, né? A gente não quer escolher quem vai morrer e quem vai ficar vivo. Então, quando você chega no ponto que você tem que dizer, olha, eu preciso dar esse respirador para um mais jovem, porque ele tem ainda anos de vida e o idoso tem menos anos de vida, ele já viveu mais. Isso é uma situação muito ruim para o médico, é uma situação que a gente nenhum médico gostaria de passar por uma situação dessa. Então, me solidarizo com os médicos italianos, com os profissionais de saúde em geral da Itália. Muitos deles foram contaminados, né? Então, de novo, a gente chama a atenção em relação aos profissionais de saúde para se cuidar, fazer o uso dos equipamentos de proteção individual, que nós chamamos de EPIs, de forma adequada, de forma correta, para que não haja contaminação. Quando você tem contaminação do profissional de saúde, duas coisas acontecem. Primeiro, ele é colocado em quarentena. E com isso você precisa de uma nova equipe para tratar daquele doente. E a segunda coisa é que se o profissional tiver uma doença crônica, se o profissional for um sujeito que tenha risco maior, ele pode morrer, né? Então, os primeiros médicos italianos que identificou a crise lá, ele faleceu. Ele tinha 67 anos e ele faleceu. Por quê? Porque ele acabou sendo exposto à doença e ele tinha uma doença crônica e acabou morrendo. E a gente sabe que os profissionais de saúde estão fazendo um maior esforço para tentar evitar que essa epidemia se torne fora do controle, mas tem que tomar cuidado. Eles mesmos têm que tomar cuidado, por quê? Porque se nós não tomarmos cuidados e a gente for infectado, pode não ter profissional de saúde para atender e os que tiverem pode realmente ter quadros graves. A gente vai agora então ver Veneza, como que está nesse momento, também vazia.
não temos muita circulação de pessoas, você vê 2, 3 ali na rua. Carros também, poucos carros, também uma cidade turística, também uma cidade cheia. Agora também assim, vamos falar um pouco dos benefícios, entre aspas, das coisas boas que aconteceram com o coronavírus. Gente, a gente teve um caso de uma mulher que foi curada aos 103 anos no Irã. Se eu não me engano, foi no Irã, aos 103 anos curada. Então, a gente está falando aqui que idoso é grupo de risco e tudo mais, mas existem casos de cura, existem casos que estão aí evoluindo, estão na procura de vacina, de formas, né, de resolver o problema. Teve um caso também bem marcante na Itália, de uma senhora de 99 anos. Olha só que bacana. Ela vai cumprir os 100 anos. Né? Vai chegar no 100, que coisa boa, vai comemorar o centenário. Então, a gente tem muita coisa boa acontecendo. A gente acabou de ver Veneza, a gente vê o planeta respondendo. Em Veneza apareceu o golfinho, apareceu o cisne, coisa que não se vê há anos em Veneza por conta da poluição, né, que acontece, turística, aquela cidade. E também a redução de número de pessoas, né, que assustam os animais, então... Os animais selvagens, eles acabam se aproximando quando não tem pessoas em volta. Então, temos mais perguntas por aqui. Vamos lá, bom dia, Lourdes Castro da Vila. Ela diz que ela é hipertensa e esses dias ela foi ao reumatologista e chegou uma pessoa lá com suspeita de corona. Ela deve se preocupar? O que ela faz no fato? Porque ela está no grupo de risco, né? Dona Lourdes, eu acho que a senhora deve fazer... A gente recomenda o isolamento social para todos, mas a senhora particularmente, se teve uma pessoa mesmo com suspeita, não é confirmado, com suspeita, aí é obrigatório ficar 14 dias em casa. Porque você nunca sabe quem tem e quem não tem, é impossível saber disso no início do quadro clínico, quando a pessoa está sintomática, e às vezes leva 4, 5 dias para começar a apresentar os primeiros sintomas. Então, é recomendável a senhora ficar em casa. É recomendável ficar aí pelo menos 14 dias em casa, inclusive isolada de seus familiares. Evite o contato próximo, mantenha uma distância, como eu estou aqui da Camila, a mais de 2 metros, porque essa distância é uma distância de segurança, então a gente recomenda isso. Não usa talheres, pratos, essas coisas têm que ficar separadas para evitar a contaminação, porque a senhora acaba contaminando outras pessoas em casa se houve o contágio. Pode ser que não tenha havido nenhum contágio e aí, passando os 14 dias, a senhora está tranquila, é o tempo de incubação do vírus máximo, em torno de 14 dias, uma variação aí entre 2 e justamente 14 dias. Então, se até essa data a senhora não teve nenhum sintoma, está livre para ficar em contato maior com seus familiares. Doutor, vale dizer novamente que não existe uma cura ainda para o coronavírus. Então, se caso você, Dona Lourdes, ou qualquer outra pessoa acha que pode estar contaminado, mas não tem nenhum sintoma grave, não vá ao hospital, porque está faltando já no leito, já temos aí uma equipe médica grande trabalhando, muita gente indo ao hospital, e às vezes você nem tem o corona e pode contrair ao chegar ao hospital, né? Exatamente. Essa é uma posição muito boa que você falou, Camila. O que acontece? Se a pessoa tem sintomas leves, o que são sintomas leves? Coriza, leve dor no corpo, um certo mal-estar, mas não tem falta de ar, não tem febre, nem tosse seca persistente. Esses 3 parâmetros, sobretudo febre e falta de ar, não vá ao hospital. Fique em casa. Agora, se você começar a ter febre alta e falta de ar, aí precisa ir para o hospital. Porque são 2 marcadores de que a doença está avançando e pode chegar no nível de gravidade. 80% dos pacientes se inclui no primeiro grupo. Ou seja, uma leve coriza, dores no corpo, situações em que acontecem em qualquer gripe, 80%. Cerca de 20% vai precisar ir no hospital, porque são aquelas pessoas que têm febre e falta de ar. Ou uma tosse persistente, uma tosse seca persistente acompanhada de febre, pode ser um risco maior e aí você precisa ir no hospital. Mas, se você não tem febre e não tem falta de ar, procure ficar em casa, é melhor. E doutor, como lidar nessas horas com a ansiedade em relação a isso? Putz, contraí o coronavírus, acho que posso estar com a doença. Como que eu lido com isso, né? Porque eu acho que muita gente ainda tem os familiares juntos, mas muita gente está sozinho. Eu, por exemplo, moro sozinha. Vamos supor, amanhã contraí a doença, ninguém está livre disso, tá, gente? Como que fica, né? Como lidar com a ansiedade, como lidar com o medo do que pode acontecer? Porque é muito incerto ainda, né? Camila, essa é uma ansiedade que pega todos nós, inclusive eu sou médico e a gente sempre fica com medo de pegar a infecção, né, de ser contagiado. Cria uma ansiedade generalizada, não tenha dúvida, mas você tem que criar mecanismos de autocontrole.
na medida do possível, criar mecanismos de autocontrole. Ainda não temos o uso dos testes disseminados na população. Isso deve chegar logo. O Ministério da Saúde ele comprou milhões de kits, então eles vão chegar ao Brasil, e eles estão sendo fabricados, esses kits todos eles estão sendo produzidos, e com isso a gente consegue testar um grande número de pessoas que têm sintomas mais leves, ou mesmo sintomas sem sintomas, mas contactantes. Por que vai ser importante isso? Eu consigo identificar rapidamente quem está contagiado e isolar de uma forma adequada essa pessoa, inclusive dos seus familiares. Não adianta você isolar e ter contato íntimo com pessoas da família. Se isso acontecer, essas pessoas saírem de casa, continua a disseminação do vírus. Então, uma vez que você está contaminado, você realmente tem que se isolar, tem que fazer a quarentena de 14 dias, né? Por quê? Para evitar que você passe a infecção para outras pessoas, senão você não diminui a disseminação do vírus. Se a gente não diminuir a disseminação desse vírus para a população, a epidemia não cai, a epidemia não cede. E doutor, eu fui à farmácia esses dias e me falaram, fui comprar um medicamento para sinusite, tem uma sinusite crônica, e me falaram em questão de medicamento para lúpus. Disseram que agora no início do coronavírus, quando você pré-diagnosticou, você pode interromper com esse medicamento. Gente, vale lembrar, por favor, parem de comprar se você não tem lúpus, porque essa é uma doença autoimune e está faltando para quem tem, né, doutor? Como que é esse processo? Existem dois medicamentos que estão em investigação. Um é a cloroquina e outro é a hidroxicloroquina, né, que é um derivado da cloroquina. A cloroquina é utilizada em malária, somente na Amazônia, mas ela não é disponível em farmácias, só encontra em postos do Ministério da Saúde e postos do SUS. Então, a população não tem acesso à cloroquina. Mas tem a hidroxicloroquina, que é usada principalmente em lúpus e artrite reumatoide. São drogas com potencial de morbidade, de efeito colateral para a pessoa significativo. Então, a hidroxicloroquina pode provocar cegueira, pode provocar surdez, pode provocar uma série de alterações no corpo, reações alérgicas, diarreia, uma série de alterações no corpo que são graves. Então, não é para comprar e muito menos tomar hidroxicloroquina no sentido de prevenir a doença. Não acontece isso. Há estudos em andamento para ver se o real benefício se há da hidroxicloroquina em pacientes com Covid-19, se há ou não um benefício e em que tipo de paciente deve ser utilizado. No paciente com uma doença mais avançada, num paciente que está começando a apresentar sintomas mais graves, como eu falei, febre, falta de ar. Então, há estudos em andamento. Mas toda vez que a gente procura um medicamento milagroso, tem que tomar cuidado, porque esses medicamentos milagrosos, eles não existem. Tem que analisar caso a caso. Então, por favor, não compre hidroxicloroquina. Ele é necessário para esse grupo de pacientes com artrite reumatoide e com lúpus que necessitam do medicamento e não está achando na farmácia. E 2, pode causar um grande dano ao invés de um benefício. Procure orientações médicas, gente. Não acredita em tudo que vocês veem em redes sociais. Esse papo da farmácia foi um moço que chegou lá e falou: você tem esse medicamento? Eu vi no Instagram. Toma cuidado. Vamos a uma pergunta aqui agora de WhatsApp. Boa tarde, tenho uma dúvida. Estou em tratamento de câncer de próstata. Ele deve tomar a vacina da gripe? Sim, você deve tomar a vacina da gripe. A única restrição às pessoas para a vacina da gripe é se você estiver, entre aspas, gripado. Se você estiver com um quadro sugestivo de influenza, deve aguardar. A outra restrição é se você tiver alergia a uva. Então, por quê? Porque na fabricação da vacina há componentes em que pode... as pessoas que têm alergia a ovo podem também ter alergia à vacina. Então, nessa situação, você não deve usar a vacina. Todos os outros grupos devem tomar a vacina. Mas eu quero saber o seguinte, e para quem é teimoso e insiste em sair de casa? Doutor, como é que faz para fazer essa pessoa ficar dentro de casa? Tem que amarrar, né? Existem vários memes na internet sobre isso. É difícil, né? Tem pessoas que são muito teimosas mesmo. E idosos teimosos também, então... E tem aqueles que já passaram por guerra, que passaram por grandes situações complicadas, né? Por momentos difíceis que o mundo aconteceu aí durante a vida deles. E eles falam, não, mas eu passei pela guerra, eu passei por sei lá o quê, eu passei pela ditadura. Vocês acham que isso vai me trancar em casa? Essa é bobagem. Gente, eu canso de ouvir, juro. Né? Por que tem que amarrar? Mas o que é que acontece?
a pessoa tem que se conscientizar, né? Por ela mesma ou pelos seus familiares, né? Então, se você não criar a consciência de que é necessário isolamento social, que é necessário você ficar em casa nesse momento, ela vai acabar ou sendo contaminada, ou se tiver com o vírus, contaminando outras pessoas. Então, isso é cidadania. Tem que se conscientizar e tem que entender que cidadania, o bem social, ele suplanta o bem individual. Então, as pessoas têm que entender isso, que a gente vive em sociedade. Então, nós não somos ermitões, né? Então, nesse sentido, já que nós vivemos em sociedades, vamos tentar manter a sociedade saudável, né? E, doutor, antes de ir para as perguntas do WhatsApp, eu tenho mais uma questão. E quem precisa sair de casa, o que faz nessa situação? Né? Precisa sair para trabalhar, o profissional da saúde, o caminhoneiro, quem trabalha no supermercado? O que a gente recomenda? Procure manter... É sempre me perguntar, preciso sair com máscara ou sem máscara? Qual o problema da máscara? Após 2 horas, a máscara fica úmida e ela perde a eficácia. Se você vai para um local em que existe grande concentração de pessoas, você deve usar a máscara. Se você vai para o local, se você está andando na rua simplesmente, né, você vai ficar no local que tem uma grande concentração de pessoas e, idealmente, você deve evitar o contato próximo. O que transmite o vírus nessa situação é a proximidade. Então, se você está a menos de 1 metro da pessoa, a chance de transmissão aumenta bastante. A partir de 1 metro, ela diminui. E a partir de 2 metros, ela cai quase a zero. Então, por isso que a gente tem esse número mágico de 2 metros. Isso é baseado em quê? Ao fato de que o quanto o vírus consegue alcançar dentro do ambiente uma pessoa que está a mais de 1 metro de distância. Então, se você vai para um local e não existe um contato próximo a outras pessoas, não é necessário o uso de máscara. Apenas você vai para um ambiente confinado. Tá? E, sobretudo, a gente recomenda a máscara para aquelas pessoas que estão com quadro clínico. Ou seja, está com coriza, está tossindo, precisa usar máscara. Vou para o hospital, estou com coriza, tossindo e comecei febre. Põe a máscara e vai para o hospital. Não vai para o hospital sem máscara, porque você vai chegar na recepção e vai contaminar todo mundo se você estiver com Covid. Então, é fundamental nesse grupo o uso da máscara, naquele paciente que está com sintoma e que precisa, por algum motivo, sair. Ou para comprar algum medicamento, mora sozinho, como você falou, e não conseguiu trazer para o delivery, ou que vai no hospital porque pioraram os sintomas. Então, esse grupo de pacientes, a máscara é mandatória, é necessária e mandatória. Não tem como você sair sem, porque senão você vai contaminar as pessoas. Doutor, existe alguma prevenção no lugar da máscara? A gente vai rapidinho para o WhatsApp e depois eu quero que você me responda essa pergunta, porque está difícil encontrar máscara. Então, para quem não tem máscara, como é que faz? Enfia o papel higiênico na cara? Não tem a máscara. O que a máscara faz? Ela evita que o vírus ultrapasse uma barreira. Então, a máscara é uma barreira. Tá? Existem diversos tipos de barreira, diversos tipos de máscara para situações diversas também. Então, essa máscara comum, a máscara cirúrgica, ela protege em algum ponto, ela protege porque ela cria uma barreira, mas não é uma proteção absoluta, de forma alguma. Tá? Por que a gente não recomenda o uso da máscara de forma universal? Porque a gente sabe que aquela máscara, a proteção provavelmente é baixa e outra, você teria que trocar essa máscara a cada 2, 4 horas, porque senão ela perde eficácia. Então, a uso é somente em situações muito específicas, muito particulares. Assim não fica tão difícil a gente encontrar. Isso, e como você falou, está em falta as máscaras, inclusive para os profissionais de saúde. Então, os profissionais de saúde, que são os que mais precisam da máscara, porque estão em atendimento a todo dia, a toda hora, com pacientes potencialmente contaminados, então esses profissionais não pode faltar máscara para essa população. Sim. Porque é de maior risco, entende? Então, vamos lá, pergunta de WhatsApp, que eu já fugi dela algumas vezes. A campanha de vacinação contra a gripe começou, vi passar na TV, certo? Certo. Começou já hoje, gente, em todo o Brasil. Vale a pena você tomar a vacina da gripe. Minha dúvida, por que as enfermeiras não estão usando luvas? Porque nenhum jornalista ressalta essa questão. Eu acredito que deve ter sido um caso específico, né? A pergunta da Keila, de São Paulo. As enfermeiras, se elas estão em contato com o paciente, vão fazer algum procedimento, vão ter contato íntimo com o paciente, elas têm que usar, e o paciente tiver suspeita, ou mesmo sem suspeita, ela tem que usar todo o cuidado habitual do profissional de saúde. Então, por exemplo, ela vai coletar sangue, tem que usar a luva. Ela vai coletar secreção, tem que usar a luva. O paciente chegou e está a uma certa distância da enfermeira, não precisa usar a luva. Tá? O paciente é um paciente que é confirmado o caso de coronavírus. Além da luva, ela tem que usar o paramento completo. Então, o uso da luva é em situações também específicas
Em hospitais, a gente não fica o tempo inteiro de luva, porque senão você teria que também trocar a luva a cada atendimento. Então, o que é que você faz? Se você não vai entrar em contato direto com o doente, você não vai ver a enfermeira com luva. Agora, se ela tiver contato com o paciente, né, aí sim o ideal é usar a luva. Dentro dos trocar hospitais... cada paciente e fazer a limpeza na mão antes e depois do uso. Entendi. Agora, dentro dos hospitais, a gente vê que os médicos, os enfermeiros ali, quando eles estão dentro de uma sala, dentre eles não utilizam nenhum tipo de equipamento. Isso é tranquilo, doutor? Tem algum problema? Porque, assim, eles estão em contato o tempo todo com pacientes, né? É como eu falei, Camila, o que é que a Anvisa e a OMS recomenda? Se houver contato íntimo, se você ficar próximo demais do paciente, a menos de 1 metro, você deve fazer a proteção. Se você não tiver esse contato, você está conversando com o paciente com a distância de segurança, não é necessário essa proteção. Porque o risco é o mesmo risco que eu tenho aqui e você tem. Nós estamos numa distância de segurança. Então, se você está numa distância de segurança, não é necessário o uso de equipamento especial. Se ao contrário, você está no contato íntimo com o paciente, próximo ao paciente, você está tocando no paciente, aí sim você tem que usar o equipamento de segurança, porque senão você pode se contaminar. Os médicos sabem muito disso, muito bem disso, os profissionais de saúde, as enfermeiras, os fisioterapeutas, os psicólogos que trabalham no hospital, todos sabem muito bem disso. E quando você entra em contato com o paciente, sempre lavar a mão antes, lavar a mão depois e usar todo um protocolo de segurança que nós já fazemos há muito tempo. E, doutor, manter um estilo de vida, já que já se seguia dentro de casa, é importante. Então, para quem praticava exercício físico, continua praticando. Mas, assim, não exagerar. Qual o tipo de recomendação nesse sentido? Porque a gente vê aí nas redes sociais que as pessoas estão aí juntas, fazendo live, fazendo meditação, fazendo exercícios de inúmeras formas. Mas, às vezes, existe o risco do exagero. E a gente tem que tomar esse cuidado. Eu acho que como a gente está numa pandemia, Camila, como a gente está numa situação que existe vírus circulando, que você pode ficar gripado, o ideal é você fazer a sua atividade física, mas, como você falou, sem exagero. Procura, nesse momento, não exagerar para não cair sua imunidade. Porque se você fizer atividade física em excesso, pode cair a imunidade, né? E isso provoca um risco na pessoa, já que ela teve redução de imunidade, tem mais chance de pegar infecções virais em geral, inclusive o Covid-19, né? Eu quero, de qualquer forma, te agradecer, doutor Roney. Muito obrigada. Doutor Roney ajudou a gente aqui, esclareceu todas as informações, deu todos os detalhes de tudo, acho que não passou nada aqui hoje. Doutor Roney Sampaio, ele é cardiologista, doutor em medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e professor colaborador do Departamento de Cardiopneumologia. Muito obrigada, doutor. Tem algum recado que você quer deixar aí final para quem está em casa? Eu agradeço, Camila, eu agradeço a participação no programa. E acho que o meu recado final é o ponto que a gente está reforçando, de manter o isolamento social, manter o cuidado em relação à contaminação, lavar as mãos, evitar colocar a mão no rosto, porque realmente aumenta muito o risco. E pensar que estamos numa crise, mas ela vai ser ultrapassada, então temos que ser positivos, as coisas vão melhorar, a gente vai ultrapassar isso. A gente já viveu outras situações e a gente com certeza vai ultrapassar isso e vai sair mais forte dessa epidemia. Muito obrigado. Obrigada, senhor doutor. E é isso aí, gente. A gente vai sair mais forte, vai passar, não tenham dúvidas. Agora, então, vamos acompanhar o que está acontecendo. Notícias de São Paulo. O que